Neste vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito do seguinte tema: servindo a Deus corretamente. Esse tema vai ser bastante interessante, eu gostaria que vocês me acompanhassem até o final desse vídeo, se possível. Olha, quase todos os dias na minha porca vida eu recebo a seguinte mensagem, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp ou até mesmo pessoalmente. Olha, você não é um sujeito verdadeiramente cristão. E as evidências que essas pessoas utilizam são sempre as mesmas. Você é um sujeito extremamente raivoso, fala muitos palavrões, é promíscuo, porque publica fotos bem sensuais nas redes sociais, não congrega, não faz jejum, não frequenta templo, não participa de cultos, não paga oferta, não paga dízimo e não aceita ser obediente de líderes religiosos. A verdade mesmo é que a maioria dessas pessoas que aparecem dizendo isso são religiosas. Essas são pessoas as quais a Bíblia descreve como sendo aquelas que julgam sem saber. Julgam sem saber. A religião nada mais é do que uma tentativa de impedimento entre a conexão que existe entre o homem e o próprio Deus. Por que tentativa? Porque Jesus Cristo já salvou toda a humanidade por meio do derramamento do seu sangue. A graça foi um favor imerecido que serviu para toda a humanidade. E é isso que os religiosos não aceitam. Eles tentam aplicar a religião como uma espécie de pedágio existente entre o homem e o próprio Deus. Nas próprias Escrituras está descrito que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e que não é preciso fazer nenhum sacrifício mais, como era o sacrifício de animais antigamente, para se chegar a um sacerdote, para que aí sim, no fim de tudo, pudesse chegar a Deus. Hoje nós não precisamos disso. Basta você falar em nome de Jesus Cristo que você consegue chegar a Deus. E isso serve para qualquer pessoa. Não é necessário nenhum líder espiritual, nenhum pastorzinho, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum papa, nada disso. Qualquer pessoa pode chegar a Deus. Mas a religião tenta criar esse impedimento. E toda vez que eu venho aqui no canal falar da religião, os religiosos ficam bravinhos, eles ficam nervosos. Eles me chamam de cãozinho, porque eu chamo todos eles de cães gulosos, filhos do diabo. Eles ficam extremamente bravos, né? Espumando de raiva. E é disso que eu gosto. Eu amo ver esses caras espumando de raiva. Quando eu vejo um desses patifes no meio da rua, usando roupa social, calça, batendo lá no tornozelo, né, blusa abotoada até a garganta. Quando eu vejo esses caras passando na rua com a Bíblia desse tamanho, se dizendo próximos de Cristo, eu tenho nojo. De verdade, eu tenho nojo desses caras. Porque são eles que fazem acepção de pessoas, quando na verdade eles próprios são os filhos do próprio Satanás. Eles são os malditos, os filhos do diabo, que a Bíblia tanto descreve, que Jesus Cristo mesmo condenou. Afinal de contas, nós devemos ou não servir a Cristo? Devemos ou não servir a Deus? Eu vou ler algumas passagens nas Escrituras, as quais vocês mesmos podem conferir. Não vou pegar nada isoladamente. Vocês podem ler todo o contexto se quiserem, mas eu não posso fazer isso no vídeo de hoje, porque senão vai ficar muito longo. Mas, para quem tem o discernimento do Espírito Santo, consegue compreender que as Escrituras têm contextos. E não que você tem que eliminar a lei. Não é nada disso. A verdade mesmo é que a lei é sombra da graça. E você tem que interpretar a lei por meio de um bom discernimento espiritual. Se você não tiver isto, você vai ser igual esses fantoches da religião. Vai ficar lá, né?
reverenciando o homem, é isso? Sob os pés de homens, batendo a cabeça em parede de templo, é isso? Cumprindo obrigações, indo para lá e para cá, igual um menino inconstante. E nunca vai ser um mestre da palavra. Assim como Paulo cobrou, vocês até hoje não são mestres? Porque vivem comendo papinhas, palavrinhas aqui e ali de religiosos e ficam ali dentro da religião 10, 20, 30 anos ou até mesmo para sempre, quando não é um escolhido. Porque a Bíblia diz que, se possível, os religiosos enganariam os escolhidos, mas se possível, ou seja, eles não enganam. Podem até tentar enganar durante um determinado tempo, mas não fica para o resto da vida. Aqueles que são realmente dotados do Espírito Santo não são aí tragados por esses filhos do cão, filhos do diabo. Todos esses que seguem os religiosos, inclusive eles próprios, vão para o buraco. Todos eles são cegos guiando outros cegos. Vamos lá então, antes de eu entrar nos versículos, né? Só para vocês terem um entendimento maior, eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. O reino de Deus está entre nós. Isso mesmo que vocês ouviram. O reino de Deus está entre nós. Muitas pessoas dizem o seguinte: não, porque nós vamos conquistar o reino de Deus, que depois que a gente morrer, a gente vai ter a salvação. Os religiosos, né? Depois que a gente morrer, a gente vai estar salvo. É por isso que eu não tenho medo de pregar na favela, é por isso que eu não tenho medo de pregar em presídio, é por isso que eu não tenho medo de atravessar BR para subir monte, descer monte. Porque eles próprios se julgam unicamente salvos em relação a toda a humanidade. Quando, na verdade, o próprio Cristo diz que salvou a todos nós por meio do derramamento do seu sangue. O templo que ele ia derrubar, na verdade, era o corpo dele, o próprio corpo dele. O templo que seria derrubado e seria reconstruído depois de 3 dias era o próprio corpo dele. E é isso que as pessoas não entendem até hoje. É a santa ignorância, né? De ficar lá praticando todas as liturgias, as quais não foram entregues por Cristo. Na verdade, foram criadas pelo próprio homem. Por quê? Para seduzir, para enganar, para ludibriar. Eu duvido que existiria alguma religião se não envolvesse muito dinheiro. E é isso que acontece, principalmente no Brasil. É uma casa de prostituição em cada esquina. Ou até mais, né? Às vezes é uma do lado da outra para competir, para ver qual que arrecada mais dinheiro. Qual que consegue angariar mais dinheiro, perdão. São brigas de meninos inconstantes, que são tragados pela vaidade, pela luxúria, pela ganância neste mundo. São o próprio Satanás mesmo, né? E aí julgam as pessoas que estão fora desse sistema. Você é um desigrejado, você é um desviado. Como assim? Desigrejado? Como? Se a igreja somos nós. Está descrito em Lucas 17, 20 ao 25, que o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino está entre nós. As pessoas ficam falando, não, que Jesus vai voltar, que vai descer, vai trazer o reino dele e tal e tal. Quando, na verdade, Jesus já está vivo e entre nós há muito tempo. As pessoas ficam buscando a volta de Cristo, por quê? Para elas ele está morto e distante. Só que, na verdade, ele vive, reina e está entre nós. Cristo está mais do que vivo. E é isso que as pessoas não conseguem enxergar. Tribulações nesta vida sempre irão existir. O próprio Cristo resistiu a todas elas. E foi isso que ele nos ensinou. Vença esse mundo porque eu venci. Ele venceu o mundo. No mundo tereis tribulações. E tudo isso é normal. Tudo bem que hoje estamos vivendo um mundo cheio de maldades mesmo, mas a verdade é que maldade sempre existiu.
Corrupção sempre existiu nesse mundo. Sempre, sempre existiu, desde o início da humanidade. O homem, querendo ou não, ele comete maldades. Ele comete muitas maldades. Isso sempre existiu em toda a história da humanidade. Não é que hoje esteja aí, né? Ai, porque Jesus Cristo vai voltar. Ele já voltou. Está vivo e entre nós. Os religiosos não aceitam isso. Por quê? Eles vivem por meio do medo. Eles aplicam o medo sobre as pessoas porque, com a aplicação do medo, eles conseguem chamar mais e mais pessoas para dentro das suas religiões, dos seus templos. E assim conseguem angariar muito mais dinheiro. O exercício do medo também é formidável. Ele traz muitas benesses, muitas vantagens. E os religiosos fazem isso muito, muito bem. Vamos lá, então, para um outro versículo. Gostaria de entrar com vocês, né? Vamos lá. Em Hebreus 10, 25 está escrito o seguinte: devemos nos reunir como igreja. Como igreja. Para quem tem um pouco de entendimento, né, e sabe claramente interpretar a língua portuguesa, e olha que eu não sou um sujeito totalmente alfabetizado, não. Mas quem tem aí um pouco da noção da língua portuguesa consegue entender que reunir como igreja significa que igreja somos nós. Está escrito reunir na igreja? Não, reunir como igreja. Ou seja, a igreja somos nós. E que qualquer um que estiver falando em nome de Cristo, 2 ou mais, lá ele estará. O bobo, o religioso, ele não consegue entender isso. Ele acha que se tiver, por exemplo, um irmão conversando com outro irmão do outro lado do mundo por meio da rede social falando de Cristo, isso não é igreja, não. Ah, porque não está reunindo, né? Não está reunindo. Só que ali existe a igreja e Jesus Cristo está ali. Tem pessoas que conseguem compreender, né, a Bíblia, ter o discernimento do Espírito Santo por meio dessas discussões sobre Bíblia, através das redes sociais. Isso é igreja ou não é? Foram as próprias redes sociais, por exemplo, que me ajudaram a ter esse discernimento que eu tenho hoje. Elas ajudaram meu pai, meu irmão, colegas nossos. Foram as redes sociais e não uma gaiola de pássaros, assim como é a religião. Porque ali não é congregação. Ali é um homem falando por todos, por cima de todas. Isso não é congregação. Isso é autoritarismo. Isso é um cara querendo sobrepor a autoridade de Deus. Falando daquilo que não entende, que não aceita discussão, que não aceita debate. Todo mundo ali é obrigado a se comportar como um mero cachorrinho. Vem cá, cachorrinho, vem. Cachorrinho adestrado. Senta, levanta, pega na mão do fulano, pega na mão do ciclano. Vem aqui, dá o dízimo, volta para sua cadeira. Você tem que orar, porque se não orar, não vai adiantar. Eu vejo muita gente aí encostada, não sei o que, papapá. Como se diz, né? O cara tem a visão da consciência de todo mundo que está ali. Sendo que nós não somos escravos, serviçais de Deus. Em Hebreus 12, 28, é aí que a gente vai entrar no nosso estudo. Em Hebreus 12, 28 está escrito o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Que reino é esse? O reino está entre nós. Jesus Cristo morreu, aplicando a graça que é um favor imerecido para toda a humanidade. E o reino dele está aqui entre nós, que é inabalável. Ou seja, não tem como você abalar essa estrutura. Não tem como você quebrantá-la. Não tem como você destruí-la. Porque é única, indivisível, sólida, firme, calcada no solo. Não tem como você abalar essa estrutura. Todos os templos serão derrubados. Não haverá pedra sobre pedra, não é isso? Templos de pedra que eu estou falando. Mas o reino de Cristo está entre nós e é inabalável. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Será que na religião tem essa coisa agradável? Não, né? Por quê?
como é que você pode servir a Deus de forma agradável na religião se ali promove a própria divisão entre os homens? Pensem só. Pensem nisto. A Igreja de Cristo, segundo a religião, está dividida, sim, claro. Porque é cada um com sua própria denominação para se satisfazer a si mesmo. Como é que pode dizer que esse é um reino, né, que a religião está em busca de um reino inabalável, se cada um está promovendo a sua própria denominação e dividindo a Igreja de Cristo, né? Reverência e santo temor, né? Qualquer um que tenha aí o mínimo de discernimento do Espírito Santo consegue compreender que significa o quê? O amor ao próximo. Essa é a reverência e o santo temor, qual a Bíblia descreve. Qual que é o santo temor? Olha, o que você planta, você colhe. Se você planta maldade, você tende a colher maldade. Se você planta injustiça, você vai colher injustiça. Se você faz sacanagem com o irmão, você tende a colher sacanagem para si próprio. Por aí vai. Então, um santo temor significa o seguinte: eu tenho temor à tua palavra. E eu tenho temor do teu poder. Eu tenho temor. Aqueles que têm consciência limpa de suas ações, e quando eu digo consciência limpa, não é você aí ficar lá, ó, beijando o pé de pastor, subindo e descendo um monte, arriscando a própria vida e dizendo que vai estar salvo porque está seguindo a religião de um determinado cão guloso. Não, isso não é santo temor, não. Isso aí é escravidão, isso é servidão. O santo temor aqui significa que você compreende o tamanho do poder de Deus. Que Ele é capaz de tudo, Ele é soberano. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Esse é o santo temor. E esta é a reverência que nós temos que ter. A tudo, em tudo a gente tem que fazer o quê? Dar graças a Deus. Mas com o coração cheio, não com o coração vazio, honrando Ele apenas com os lábios. Tudo que você tem, tudo que você vê, tudo que você recebe de graça, porque nada que nos pertence, não é isso? Tudo que você recebe aí por um prazo, você tem que dar graças a Deus. Em primeiro lugar, eu só tenho isto aqui, eu só tenho essa caneta, eu só tenho esse caderno, eu só tenho a casa onde eu moro, por quê? Graças ao próprio Deus. Aconteceu uma coisa horrível comigo, aconteceu, sei lá, eu perdi o meu filho, perdi minha mãe, né? Perdi minha casa, fui morar na rua. Tudo a gente tem que dar graças ao próprio Deus. Porque Ele é o dono do nosso próprio destino. Ele sabe de tudo, Ele é soberano. As religiões tendem a dizer o seguinte: não, porque se você só vive coisas boas nesta vida, é porque Deus está te ajudando, Deus está presente na tua vida. Agora, quando não acontece, é porque é desgraça mesmo, você está com o diabo no corpo, né? Você está andando de mãos dadas com Satanás. Quando, na verdade, o próprio Cristo disse que nesse mundo nós teremos tribulações. E que se alguém quiser segui-lo, tem que carregar a própria cruz mesmo. Muitas vezes nesta vida nós vamos passar por muitas fases horríveis. Muitas fases horríveis. Mas é normal. É normal. Porque se realmente amamos a Deus, nós temos que suportar essas tribulações deste mundo. Com força, com honra. E não murmurar. Assim como faziam as pessoas, né, quando estavam ali em busca da terra prometida. São as mesmas coisas que os religiosos fazem, né? Nós estamos em busca do reino de Deus. Vai voltar, Ele vai trazer, né? Que Jesus está voltando. Quando na verdade Jesus já voltou, está vivo e está entre nós. Está mais do que vivo. E está entre nós. E o reino dele está aqui. Mesma coisa dos palhaços que estavam lá em busca da terra prometida. Ficaram não sei quantos anos, centenas de anos ali em volta e não chegavam. Só viram de longe. Esse é o mal da religião. Agora, um verdadeiro cristão mesmo, ele entende que essas tribulações são comuns e que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que nós não precisamos de mais nada e nem ninguém para segui-lo. Só Ele, só a graça dele nos basta.
Nós não somos serviçais de Deus. Por meio da passagem de Hebreus 12, 28, a gente entende que nós não somos serviçais de Deus. Não existe isso. O templo exige, sim, sacrifícios, campanhas, dízimos, pagar por preço, né? Ao preço do sacrifício de Cristo. Como? Se aquele preço que ele pagou serviu para toda a humanidade, quando você tenta se sacrificar, o que você quer dizer? Que o sacrifício dele não foi o suficiente. Quando você participa de todas essas coisas da religião, todas essas liturgias, essas doutrinas, você está querendo dizer que a graça dele, o sacrifício dele não é o suficiente, que essa graça dele ainda é pouca para você, não basta. Que esse favor imerecido não bastou. E é por isso que tem muito canalha que usa do nome de Cristo em vão para suas vaidades. Por quê? Não entende o tamanho do poder desse nome. Aí inventam nomes, aí Yeshua, porque a Bíblia chama de Yeshua, inventa qualquer outro nome, mas não aceita a verdade em Jesus Cristo. Alguns, inclusive, ousam dizer que Jesus não é o próprio Deus. Isso é uma brincadeira sem limites. E é por isso que eu tenho nojo de religioso, eu tenho nojo dessa gentalha maldita, filhos do Satanás. São eles que julgam os outros sem saber. Aquela velha máxima, né? Não julgueis para não ser julgados. Tá aí. Eu não sou de condenar uma puta, não é isso? Um viciado, um bêbado, ou até em certos casos um ladrão. Eu não sou um cara que sair condenando todo mundo sem saber. Assim como o religioso sempre faz. Eu não sou disso. Porque só Deus conhece o coração do homem. A religião, o que ela tenta fazer? Ela tenta condenar todos os erros dos homens. Você errou, então você está em pecado. Você errou, então você está aí, né, longe de Deus. Como se Deus fosse esquizofrênico, né? Como se o próprio Cristo não nos tivesse livrado do pecado. Ele falou, do pecado não me lembro mais. E como se Deus fosse esquizofrênico, no seguinte sentido, você errou, ele se fecha para você. Não estou te vendo, eu sou cego, eu sou bobo. É isso que eles querem dizer. Só que todo mundo está afadado ao erro. Todo mundo. Por exemplo, vocês já fizeram o seguinte questionamento? Olha só. De vez em quando a gente sai aqui descendo cacete, descendo porrete em político, né? Você é um filho da puta mesmo, desgraçado, ladrão, vagabundo, né? Um canalha por roubar a população, né? Quantas vezes nós não vimos aí na mídia brasileira os safados levando dinheiro na cueca, né? Em maletas, né? Em porta-malas, lá rios e mais rios de dinheiro. Falando, isso é um desgraçado, isso é um vagabundo. Mas vocês, por exemplo, já pararam para imaginar? E se fossem vocês? Será que vocês fariam diferente? É muito fácil você ficar falando de fora o seguinte, não, porque se eu fosse político eu seria bonzinho, eu seria bonzinho, nem pegar R$1 da população. Mas imagine só, né, sei lá, a possível oportunidade de aparecer lá um partido político, né, alguns membros de partido político dizendo o seguinte, ó, eu vou te pagar aí R$500 mil para você votar lá a favor do meu projeto na Câmara e tal. R$500 mil. Você aceita? Pode ficar tranquilo, ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Você pode pegar esse dinheiro aqui que ninguém vai saber. Eu tô garantindo isso pra você. Será que todo mundo tem um coração extremamente limpo para não aceitar essas... Como é que eu posso dizer? Essas coisas atrativas mesmo são desafios, né? São desafios. São seduções que acontecem no mundo contemporâneo. Será mesmo que todo mundo está preparado? Será que todo mundo tem um coração limpo? Porque é fácil julgar, e é isso que a religião faz. Claro que são atitudes condenáveis, eu não estou aqui passando pano para político ladrão. Mas é fácil julgar quando você tem uma trave diante dos próprios olhos. E é isto que a religião faz. A prostituta, porque ela é prostituta, não sei o que, ela faz isso e aquilo, são atos libidinosos, etc e tal, está se corrompendo. Só que o religioso é muito pior. Muito pior. Cristo foi morto por eles.
E o próprio Cristo andava no meio de quê? De puta mesmo, de ladrão, de bêbado, de drogado, de viciado. Ele andava com pessoas doentes e não com aquelas pessoas que se dizem as mais limpas hoje, né? Não, porque eu já estou vivendo a palavra de Cristo, eu estou na palavra, etc, etc. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Eu não cobiço a mulher do próximo, né? Não, porque eu ando com vestes até o punho, até o tornozelo. Não, porque eu sou filho de Cristo, sim. Eu não uso esses penteados da moda, né? Que fazem com que as pessoas vivam como se fossem objetos sexuais, né? Tudo para eles é sexualismo. Não, porque sexualismo nisso, sexualismo naquilo. Não, você não pode usar batom porque é sexualismo. Quando, na verdade, nada disso tem a ver. Porque só Deus conhece o coração do homem. Às vezes uma prostituta está lá fazendo serviço, por exemplo, está fazendo um serviço, o qual não tem outra oportunidade senão aquele. E com aquele serviço ela consegue pagar a escola de um filho, né? O alimento de um filho. Nós não sabemos. Às vezes foi a única oportunidade que encontrou na vida. E às vezes ela tem o coração muito mais sincero e confesso do que uma bosta de um religioso que se diz limpo, né? Mas que na verdade está com a consciência corrompida. Ele pode achar que a consciência dele está limpa, mas ele vive num ledo engano. Às vezes a prostituta tem muito mais sinceridade e confissão do que um vagabundo como esse daí. Quando Cristo apareceu lá e falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e disse para a prostituta, vá e não peques mais. Aquele foi um exemplo claro. Que o religioso ele vem já atacando pedra, né? Essa é puta, não sei o que, tá perdida, tá no mundo da escravidão. Né? Quando eles são os escravos, quando eles são os perversos, são os cretinos, os primeiros a apedrejar. Esses dias eu estava conversando com um cretino aqui na rua, falando assim, não, porque eu aceito só que o pastor coloque a mão na minha cabeça, né? Porque ele tem a mão poderosa, ele é o homem de Deus. Sabe, de verdade, tem hora na minha vida que eu tenho vontade de mandar o cara tomar no cu. Eu só não mandei tomar no cu, cara, porque, de verdade, eu tava muito tranquilo comigo mesmo. Eu falei, não vou não, porque eu acho que não compensa. Mandar esse cara tomar no cu é muita honra, é muita honra. E aí eu fui e falei com ele, então por que você não fala, por exemplo, uma prostituta colocar a mão na sua cabeça? Já que você deixa o pastor, deixa a prostituta também, porque é a mesma coisa, por que não? Não, porque não é. Ela não está andando na palavra, ela não é serva de Cristo, o pastor é. Reverência e santo temor. Em nenhum momento a Bíblia fala aqui subir e descer templo, fazer jejum, subir e descer monte. Subir e descer templo não, né? Frequentar templo, subir e descer monte, fazer jejum, pagar dízimo, pagar oferta, participar de campanha, participar de culto, sair lá, né, se ajoelhando em pé de pastor. Em nenhum momento a Bíblia fala disso. Né? Fala em santo temor e reverência. Em Gálatas 4:4 está escrito o seguinte: e era assim que acontecia conosco. Vejam só. E era assim que acontecia conosco. Preste atenção nos tempos verbais. Antes de você vir aqui cagar suas regras. Com Paulo e os irmãos em Gálatas, né, onde a lei ainda imperava. E assim como eu já falei diversas vezes neste canal aqui, quando Cristo morreu e foi crucificado, derramou seu sangue para salvar a humanidade, ainda existia a lei. Ela já estava consumada. A graça já estava para toda a humanidade. Mas ainda existiam ali, né, as pessoas que viviam sob a lei e existiam os judeus dispersos, fora de Israel. Então Paulo foi escolhido para pregar fora de Israel, para aplicar a graça de Cristo. Só que ele não podia fazer isso de imediato. Ele tinha que passar cidade em cidade e tinha que deixar ali prebísteros, tinha que deixar ali líderes, né, para ir, de certo modo, livrando as pessoas da lei. E era aos poucos. Né? Não podia ser alimento sólido de uma vez. Imagina só você dar alimento sólido desse tamanho para uma pessoa que vive na lei. Pum!
Ela vai engolir, mas depois, logo em seguida, ela vai fazer o quê? Vai vomitar esse alimento. Então tinha que ser aos pouquinhos, né? Era uma coisa gradual, gradativa. Então Paulo foi fazendo isso, né? Paulo, só para você ter uma ideia, né? Só depois que teve a queda do templo no ano 70 depois de Cristo, que aí sim, né? Aí prevaleceu a graça de Cristo. Só que nem Paulo viu a queda do templo. Se eu não me engano, ele morreu 5 anos antes, ou 3 anos antes, não me lembro. Mas ele morreu e não viu a queda do templo. Mas foi ele, o apóstolo dos gentios, que eram as pessoas fora da nação de Israel, que ainda estavam sob a lei, né? E Paulo chamou a atenção de Pedro, não é isso? Paulo chamou a atenção de Pedro. Pedro, Tiago e João ainda pregavam a lei. Só que aí, quando caiu o templo, acabou. Não existia lei mais. Vamos lá. E era assim que acontecia conosco. Gálatas 4:4. Éramos escravos das leis e das cerimônias, pois pensávamos que elas podiam nos salvar. É a mesma coisa que acontece com a religião hoje. Eles vivem o quê? Escravos da lei. Ô pai, vem aqui participar de um churrasco e tal. Não, que agora tem culto lá das premissas, eu tenho que participar. Não, pai, mas nós estamos aqui em família. Não, que eu tenho que participar do culto, depois a gente se reúne. Ô mãe, vai ter uma festa aqui em casa, tal horário. Não, porque eu tenho que cumprir a ordenança da igreja lá, que o pastor mandou eu ir lá participar da campanha, não sei o quê. Mas mãe, a gente está aqui em família. Não dá não. Renega a família para servir a homens. São escravos. Ô fulano, né? Um amigo vai lá e chama outro amigo. Ô fulano, a gente vai aqui, né, ler a Bíblia aqui e tal, discutir entre nós. Não, porque eu vou para a igreja, porque meu pastor entende mais. Não, peraí, você não vai discutir com seu pastor, ele vai falar para você, você não vai discutir com ele. Não, mas ele vai aplicar lá sobre todo mundo. Ele vai pregar para todo mundo. Não quero discutir com vocês, não. São escravos das leis. A mesma coisa, ainda vivem sob a lei de Moisés. E a lei é maldita. Ela é sombra da graça, ela é maldição. Cristo tornou-se maldito por nós. Ele se sacrificou pela humanidade para enterrar a lei de Moisés. E até hoje esses canalhas vivem sob ela. Vamos lá. Servos de Deus são escravos da lei judaica, ou seja, a lei de Moisés. Mas quando chegou o tempo certo, né? Quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, não o tempo determinado por homens, né? Isso, o que os homens fazem hoje? Não, porque agora sim Jesus vem, o Apocalipse vai vir, não sei o que, quando na verdade já aconteceu há muito tempo, né? O Apocalipse nada mais foi do que, né, a destruição de Israel. Não foi dominada por Roma? Era essa, né, a profecia que eles estavam fazendo para a época lá de Israel. O mundo, meu filho, ele vai perdurar e não vai acabar. É a obra de Deus. Né? Gerações vão, gerações vêm, o mundo continua o mesmo, ó. E vai girando e continua o mesmo. As gerações vão morrendo, vão passando, é isso? Cada um tem o seu tempo, cada geração tem o seu tempo, mas o mundo continua o mesmo. Ou você acha que Deus seria tolo o suficiente para destruir a sua própria criação? É o homem que faz isso. É o homem que extingue os animais, não é isso? É o homem que extingue, né, muitas coisas. Por quê? É o coração dele que é perverso. Mas o próprio Deus não extingue a sua criação. Ele é soberano. Ele é Deus. Vocês não entendem a palavra, o tamanho da força dessa palavra, não? Ou vocês são cretinos o suficiente para dizer que não, ele não é o suficiente, ele não faz nada o suficiente, que tudo que ele faz tem que acabar. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, né, quando ele enviou seu filho, tá escrito aqui, ó, ele enviou seu filho, o único filho, nascido de mulher, nascido de judeu, para comprar liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse aceitar como seus próprios filhos. Cristo fez isso para quê? Para que Deus nos aceitasse como os próprios filhos dele. Ele entregou o seu próprio filho, né,
ele foi morto, ele se sacrificou, ele comprou a nossa liberdade, né, por meio da morte dele, porque nós éramos escravos da lei, ele nos livrou da lei, para que assim a gente pudesse aí ser aceito como filho dele. E aí salvou toda a humanidade. Está lá em Gálatas 4, 5 e 6, não é isso? Então, nós já nascemos livres pela graça de Cristo. Todos nós, qualquer um pode chegar a Cristo. Qualquer um sem exceção. Não é preciso você andar igual metida judeu, né? Igual esse cretino desse de Macedo, bota a barba até aqui, né? Anda com roupões até, né? Tampando até os dedos e acha que é o verdadeiro filho de Cristo, quando na verdade é o próprio capeta Exu Mulambo, né? Nós já nascemos num reino perfeito, tá? Por isso, aí tá lá em Hebreus 12, 28. De novo, vou ler para vocês de novo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, né? Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Falou alguma coisa aqui de lei? Falou alguma coisa aqui de ser servo de homem? Não. Reverência e santo temor ao próprio Deus. Ele colocou algum impedimento, algum empecilho aqui? Não, não colocou nada. Apenas reverência e santo temor e basta. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4, 8. Vamos ler essa parte aqui, né? Concedeu dons aos homens. Tempos verbais, vamos entender aqui. Lembra que eu falei que Paulo passou por várias cidades depois que Jesus Cristo morreu, né, nos livrou da lei lá em Israel e tudo mais? Lembra que eu falei que Paulo foi o escolhido, o apóstolo escolhido para aplicar aos gentios que ainda estavam na lei, por mais que Jesus tivesse morrido e nos salvado, porque ainda não tinha acontecido a queda do templo no ano 70 depois de Cristo? Então essa fase aí Paulo estava passando e foi deixando ali presbíteros, foi deixando pastores, foi deixando ali pessoas, líderes, não é isso? Para tirar as pessoas da lei. Então Deus concedeu dons aos homens para que, né, Paulo conseguisse cumprir a sua missão como apóstolo, porque ele não podia estar em todas as cidades ao mesmo tempo. Então concedeu dons. Depois que teve a queda do templo, ó, acabou. Não tem pastor nenhum, não tem líder espiritual, não existe bosta nenhuma disso, merda nenhuma. É todo mundo um povo só. Não tem ninguém acima de ninguém, é tudo um povo só para Deus, tá? Efésios, capítulo 4 até o versículo 14, vamos lá. Deus deu dons até um determinado momento, até que todos cheguemos à unidade da fé. Não era para sempre. Até o momento a fé não era única. A lei estava em conflito com a graça. O templo ainda estava de pé. Pedro, Tiago e João ainda pregavam a lei. Caiu o templo, acabou. É isso que esses caras não aceitam. Por quê? Nada mais fazem do que artimanhas. São artimanhas dos homens. Isso tudo é prática condenável. E nós devemos condenar, sim. Quando aparece um palhaço lá levantando plaquinha dizendo, né, Jesus está voltando. Quando aparece um cretino falando que você precisa se reunir na igreja, quando na verdade a igreja somos nós, você tem que condenar, porque são obras infrutíferas da terra. Todas essas coisas são obras infrutíferas da terra. Não trazem bons frutos, pelo contrário, né, acabam com eles. Jesus não nos ensinou isso, gente. Ensinou a combater esses canalhas. São filhos do diabo. Quando Jesus Cristo pegou e desceu o chicote nos vendilhões do templo, esses são os vendilhões. E o templo somos nós. Eles querem nos vender. Eles querem nos comercializar. Chamou de raça de víboras, de hipócritas. Nossa, mas que é isso? Jesus falou palavrão, né, tal. Mas não é tão ruim quanto os palavrões que você, Lucas, diz. Ah, é? Contextualiza os palavrões de Cristo. Né? Encaixe esses palavrões na época para ver se não é uma coisa, se não eram coisas torpes, pesadas para qualquer um ouvir. Ou seu filho de víbora, né? Filho do diabo.
Tem coisa mais cruel do que isso? Ouvir todas essas coisas e levar chicotada no meio do lombo. Aqui pelo menos eu tô mandando todo mundo tomar no cu, mas não literalmente, tá entendendo? Eu xingo pra pessoa ir pra cá do caralho mesmo, xingo de filho da puta, mas eu nem sei quem é a mãe de quem. Eu não sei. Só tô xingando mesmo, pra ver se a pessoa pelo menos acorda. A Cristo tava lá, ó, descendo o cacete no lombo e justamente, porque são vendilhões, fazem comércio da palavra, assim como esses cretinos de hoje. Se Jesus voltasse como homem, e não precisa porque ele já está aqui em espírito e em verdade entre nós, mas se ele voltasse como homem, ele ainda assim desceria cacete em todos esses palhaços que fazem da palavra cultos religiosos. Eu tenho certeza disso, assim como fez Paulo, né? Paulo passou de perseguidor a perseguido, mas a palavra do cara era pesada. E aí foi morto. Porque a tendência mesmo é a gente ser morto por esses caras. É assim que vale a pena. É quando o inimigo, ele já não nos aceita no mundo. É assim que vale a pena seguir a Cristo. Não é ser aplaudido, não. Não é ser paparicado e ter as bochechas apertadas. Não. É quando o inimigo já não aguenta mais nos ver. É assim que vale a pena seguir a Cristo. Essa é a cruz que a gente tem que carregar. É a força e a coragem que tem que nos movimentar todo tempo, a todo momento. É suportar esta merda aí das acusações, dos xingamentos. É assim. E eu não tenho medo, de verdade. Eu só tenho temor a Deus. Medo não. E dos homens, muito menos. Eu não tenho medo deles. Porque o que me basta mesmo é a graça de Cristo. É o que me basta. Jamais vou temer aos homens. Jamais. Temor eu tenho ao próprio Deus. É isso daí.